Os jogadores do Internacional estão de folga depois da derrota para a equipe do Palmeiras pelo placar de 3-0 em São Paulo. Entretanto, o cronograma das folgas se difere um pouco do que a gente vê, por exemplo, no Grêmio, e o motivo é a tentativa de uma preparação mais longa pensando no retorno ao Brasileirão contra a equipe do Bragantino no dia 25 de novembro. Enquanto isso, o Inter faz reavaliações físicas em jogadores cruciais para a equipe. Arangues e Ener Valencia correm o risco de ficarem de fora, inclusive, dos jogos de suas seleções. E o retorno deles na volta do Campeonato Brasileiro ainda não é garantido. Outros atletas viajam para a data FIFA de maneira já confirmada e desfalcam o Inter no retorno do Campeonato Brasileiro. A gente repercute também as falas de Mano Menezes, que voltou a Porto Alegre e, obviamente, foi questionado sobre o Internacional e falou diversas situações envolvendo a sua passagem pelo Inter, comparando com a atual passagem pelo Corinthians. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 12 de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? Começo falando sobre a folga do Inter, que depois do jogo contra o Palmeiras liberou os seus jogadores para folga de data FIFA. O Inter só volta a jogar agora, no dia 25 de novembro, contra o Red Bull Bragantino no Beira-Rio. Portanto, os jogadores do Internacional ganham 4 dias de folga. E assim, 4 dias de folga é o padrão. Quase todos os times vão dar 4 dias de folga, até porque essa sequência de 8 jogos de 3 em 3 dias, ela é dura para o grupo de jogadores, tá? Então 4 dias é um período adequado pela rotina que foram esses últimos 2 meses, tá? Só que o Inter fez uma situação diferente, por exemplo, comparado ao Grêmio. O Grêmio vai entrar de folga na quinta-feira. E aí fica quinta, sexta, sábado, domingo de folga. E vai treinar nesta segunda-feira. Segunda, terça e quarta o Grêmio treina. Já o Inter não. O Inter, depois do jogo contra o Palmeiras, entrou de folga. Tem folga domingo, segunda, terça, quarta. E aí na quinta volta a trabalhar. Por quê? Porque aí tu pega de quinta-feira até o dia 25 um ritmo de treino. Enquanto do outro jeito, tu começa a treinar, aí tu não treina com aquela intensidade porque tu sabe que vai vir a folga na sequência, entra de folga e aí tem menos tempo para treinar depois, pensando no próximo jogo. O Inter inverteu essa situação comparando ao Grêmio, tá? Ou o Grêmio inverteu comparando ao Inter, mas o Eduardo Cudê vai trabalhar dessa forma, dando folga já para os jogadores. Inclusive, o Eduardo Cudê está na Argentina, vários jogadores estão em suas cidades natais. Na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo aqui falando exatamente sobre a projeção do Inter a partir dos próximos jogos, como, por exemplo, a partida contra o Red Bull Bragantino, que é no dia 25 de novembro. O Bragantino, ele é um adversário direto do Grêmio na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Mas o Inter não poderá perder esse jogo. E isso já foi diagnosticado pela comissão técnica, diagnosticado pela direção e repassado ao vestiário, tá? A fala do Cudê depois do jogo contra o Palmeiras foi muito clara nesse sentido, da necessidade da vitória sobre o Bragantino pelo Inter dentro do Beira-Rio, porque o Inter precisa voltar a ganhar, porque o Inter precisa consolidar sua vaga na Copa Sul-Americana, que não está garantido ainda. Então, por isso, o Inter tem que jogar contra o Red Bull Bragantino e ganhar. E eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais desse planejamento que o Inter faz e dessa pressão que o Inter está tendo no momento, pensando na sequência da temporada, tá? Importante, o Inter está fazendo neste momento, os jogadores estão de folga, mas alguns não. Por quê? Porque vão se apresentar para seleções de seus países. Só que 2 deles estão sendo avaliados fisicamente, que é a situação do Ener Valencia e do Arangues. Eles saíram com dores na partida contra o Palmeiras e podem desfalcar o Inter, inclusive no retorno. Contra o Red Bull Bragantino eles vão desfalcar de qualquer maneira, tá? Porque a volta da data FIFA complica isso. Mas pode desfalcar na sequência do Brasileirão. E podem desfalcar as suas seleções na data FIFA. Isso está sendo avaliado agora pelo Departamento Médico das Confederações e também do Internacional, para saber se eles tiveram alguma lesão muscular, por exemplo, que poderia complicar muito a sequência dos 2 jogadores, tá?
Lembrando, o Inter tem, e aí já tem algumas convocações confirmadas, 4 jogadores de seleção. Rocher do Uruguai, Johnny dos Estados Unidos, Arangues do Chile e Ener Valencia do Equador. Ener Valencia e Arangues estão sendo reavaliados, Rocher e Johnny foram convocados e de fato vão defender as seleções de seus países, tá? Por último, eu quero falar sobre Mano Menezes, porque Grêmio e Corinthians jogaram na Arena, o Corinthians ganhou por 1-0, Mano Menezes teve sucesso. E na entrevista coletiva, obviamente, muitos repórteres daqui questionaram a Mano Menezes algumas situações relacionadas ao Inter, tá? E eu repasso aqui alguma delas, tá? A primeira, o Mano diz que naquela entrevista que ele deu, uma cutucada, dizendo, lembra, tinha time que tava pensando em Libertadores, hoje a gente passou eles, tá atrás da gente. O Mano garantiu que não foi pro Internacional essa fala, essa alfinetada, que ele disse que estava falando muito mais do Corinthians, que não era o momento de olhar para as coisas de cima e que ele não se referiu ao Internacional naquele momento. Não sei se é verdade, mas foi o que ele disse, tá? Ele foi perguntado também sobre os momentos que ele tem na chegada do Corinthians e na chegada do Internacional. E aí ele até elogiou o Medina, tá? Ele elogiou o Cacique Medina porque ele disse, nós fizemos a melhor campanha do clube no Brasileirão de pontos corridos. Isto é um sinal de que as coisas já estavam indo de alguma forma bem, já estavam de alguma forma sendo feito um bom trabalho com algumas coisas que a gente chegou e ajustou. São situações diferentes. Quando você acha que vai funcionar bem, inexplicavelmente as coisas não funcionam. Inclusive ele fala, estão lá as mesmas peças, no caso no Inter, ideias, e as coisas não andam bem. Resultado faz parte do nosso trabalho. Ele se refere ao Inter, que a situação não está tão boa no Inter, e é verdade, tá? Ela não está tão boa. Mas me pareceu que ele faz um elogio ao Medina quando ele fala isso, ou uma crítica ao Luxemburgo, que de fato deixou uma terra arrasada lá para ele no Corinthians. E ele diz, não, lá no Inter a gente só ajustou algumas coisas e decolou. Aqui no Corinthians não, é mais difícil, são situações diferentes. Me pareceu também uma flauta não, uma alfinetada ou algum comentário que pode ter algum tipo de crítica ao Luxemburgo, tá? O Mano foi perguntado sobre eleições no Inter. E aí, tem uma coisa subtendida nessa fala do Mano, tá? E o Mano, eu sei, se tu estiver vendo esse vídeo, Mano, ele odeia que se subtenda as coisas que ele fala. Mas quando ele não é tão claro, é necessário se subentender. Ele disse o seguinte, ele foi perguntado se no Corinthians também existe um impacto de eleição, porque o Corinthians está passando por um processo eleitoral, como existe no Inter. E aí ele disse o seguinte, difícil analisar por aquilo que eu já vivi, que foi no Internacional. Não consigo fazer uma comparação. Mas o Corinthians, inegavelmente, tem um mérito. Através dos profissionais, através do Duílio, não se deixa a eleição entrar no campo, no profissional. Vocês podem ter a impressão de que no Corinthians tudo é turbulento. No CT eu tenho muita tranquilidade para trabalhar e o assunto eleição, os assuntos políticos não entram lá. Me pareceu, ou deixou subentendido, se ele elogiou isso do Corinthians, não quis falar a situação do Internacional, deixou a entender de que no Inter, de alguma forma, o ambiente político impacta um pouco mais, atrapalha um pouco mais, tá? Com qual tom ele quis dizer isso, eu não sei, mas de fato, e a gente tem relatos de que no Inter a eleição ela entra no CT, a gente tem relatos de jogadores que estão pistolas com a eleição, e o Mano deu uma pincelada sobre este assunto na Arena do Grêmio, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds. Na segunda-feira a gente tem pouca coisa porque a data FIFA ela começa só depois no meio da semana, né? Mas temos, por exemplo, aqui Copa Série A do Campeonato Colombiano. Tem Tolima e Júnior Barranquilla. Odd do Tolima 2.1, empate 3.3, Júnior Barranquilla 3.4. Joga na KTO. Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!